Reverendas irmãs, meus prezados, amados paroquianos, você que está também em casa acompanhando a Santa Missa, vamos meditarmos juntos nas leituras, nessas duas leituras que acabamos de ouvir, que a liturgia desse sexto domingo, depois de Pentecostes, nos sugere. Gostaria de começar pelo Evangelho. Nesse Evangelho do sexto domingo, é o trecho do final do Sermão da Montanha, capítulo 7 de São Mateus, em que Nosso Senhor, concluindo já o Sermão da Montanha, que é o centro, a parte central de todo o Evangelho, e talvez até mesmo do Novo Testamento, Nosso Senhor nos acautela contra os falsos profetas. E depois Nosso Senhor, continuando o pensamento da questão da autenticidade, Nosso Senhor quer que nós também tomemos cuidado para que nós sejamos autênticos. Portanto, Nosso Senhor fala dos falsos profetas e da coerência de vida. São Paulo, o mesmo pensamento, continuando essa ideia, aos Romanos, também completa esse pensamento da autenticidade, portanto, da nova criatura, das obras boas que devemos praticar para sermos, de fato, seguidores de Cristo. Nosso Senhor começa dizendo assim: acautelai-vos, tomai cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós sob peles de ovelhas, e por dentro, no entanto, são lobos devoradores. Quem são os falsos profetas? Ou então, ainda existem falsos profetas? Poderíamos perguntar. Meus prezados irmãos, no Antigo Testamento, nós bem lembramos, sabemos que os profetas eram aqueles homens de Deus que eram suscitados no meio do povo escolhido para falar em nome de Deus os oráculos de Nosso Senhor. Ou seja, eram aqueles homens santos, homens de Deus, que estavam encarregados de transmitir a palavra de Deus, a vontade de Deus, para o povo escolhido. Só que houve também, no lado dos verdadeiros profetas, Isaías, Jeremias, Elias e tantos outros profetas, o próprio rei Davi, houve também os falsos profetas. Os falsos profetas eram aqueles homens que se diziam inspirados por Deus. Eles se achavam inspirados, ou então, com própria malícia, com o próprio conhecimento da sua falsidade, eles falavam coisas que Deus não dizia. Eram homens falsos. Eram homens que, em vez de anunciar e denunciar, eles faziam o contrário. A missão do profeta verdadeiro era essa: de um lado anunciar a vontade de Deus, e de outro denunciar os pecados, os erros, o falso caminho por onde o povo escolhido trilhava. E os falsos profetas faziam exatamente o contrário. Quando era necessário incentivar o povo à virtude, eles não o incentivavam. E quando era necessário corrigir os erros daquele povo, que se enveredava pela idolatria, pelo esquecimento de Deus, pela falta de correspondência, de generosidade para com Deus, que os tinha os libertado do Egito, e os conduzia rumo à terra prometida, ou mesmo na terra prometida, já estando na terra prometida, os conduzia à observância da lei, da vontade de Deus, Nosso Senhor. Aqueles falsos profetas elogiavam a conduta má daquelas pessoas. E portanto, Nosso Senhor, fazendo uma analogia com os falsos profetas que havia no Antigo Testamento, fala contra os falsos profetas. Cuidado, porque eles parecem verdadeiros profetas, eles são, na verdade, lobos vestidos de ovelhas. Mas e hoje em dia, existem os falsos profetas? É claro que existe, sempre existiu e sempre vai existir. Mesmo no começo do cristianismo, haviam os falsos profetas, as primeiras heresias, que negavam a divindade de Cristo,
ou que negavam que Jesus era o Salvador, ou que negavam que Nossa Senhora era a Mãe de Deus e assim por diante. Hoje em dia também existem os falsos profetas. Eu diria, os falsos profetas não estão apenas fora da igreja, infelizmente pode haver falsos profetas também dentro da igreja. Os falsos profetas fora da igreja, à primeira vista, são mais fáceis de serem identificados, mas não são tão fáceis assim. Eles pregam o evangelho, eles pregam o cristianismo, Cristo sim, igreja não. Nós começamos aí há 500 anos atrás com a grande divisão do cristianismo com a seita protestante. Cristãos seguindo o pensamento de Martinho Lutero, que via alguns abusos na igreja, mas que para reformá-la foi necessário fundar uma outra igreja. Foi necessário sair da igreja para seguir a Cristo. Não segue a Cristo verdadeiramente quem não tem a igreja. Como dizia Santo Agostinho, pode dizer amém, pode cantar aleluia, mas se não tem a igreja, está fora do caminho da verdade. E portanto, não vamos cair na ilusão. E quantos cristãos caem nessa ilusão? De um cristianismo sem cruz, por exemplo, a teologia da prosperidade, em que ensina que a pessoa que é verdadeiramente seguidora de Cristo não sofre. Quantas vezes nós escutamos essas propagandas falsas de um cristianismo sem cruz? Pare de sofrer. Se você tem alguma enfermidade, alguma doença, venha para cá que nós vamos curá-lo. Ou então, se você era pobre, você vindo para cá você vai ser rico. E muitos pastores fazem questão de mostrar as fortunas que têm, para mostrar, esse é abençoado por Deus. Mas essa teologia é fracassada, e já fracassou há muito tempo. Quando nós lemos no Antigo Testamento e abrimos a Bíblia Sagrada, e lemos o livro, a vida de Jó, o santo Jó, o homem justo e piedoso, temente a Deus, que no meio dos sofrimentos, ele que era um homem rico, perdeu tudo que tinha, perdeu a família, perdeu as posses, a esposa, e ficou sozinho, e mesmo assim ficou fiel a Deus. Nós vemos ali que muitas vezes o justo, aquele que é bom, também sofre. E sofre não porque Deus seja mau, porque Deus tenha se esquecido dele, mas para a purificação da sua alma, para a santificação da sua vida. O próprio Jesus, o Filho de Deus na cruz, se nós olhamos para nosso Senhor, a vida toda de Cristo foi um sofrimento contínuo até o Calvário. Portanto, não vamos desvincular cristianismo da cruz, Cristo da cruz, do sofrimento. Nossa vida também haverá de ter cruzes. E tantas vezes nós vemos cristãos titubearem na sua fé, porque às vezes ficam decepcionados com a sua paróquia, com a sua igreja, com o seu padre, ou com a sua comunidade, ou com alguma pessoa da comunidade, se sentem humilhados, ora por vezes se sentem esquecidos, às vezes numa doença, numa morte de um ente querido, a própria comunidade, por uma falta, deixa de visitar essa família, de acolher essa pessoa, ou de recebê-la bem, e assim essa pessoa se afasta da igreja. São os falsos profetas, vão atrás daqueles que não têm nosso Senhor, que não têm a doutrina de nosso Senhor. Os falsos profetas ainda hoje em dia podem ser encontrados também na própria igreja. Quantas vezes nós assistimos, pela crise da igreja, um cristianismo adocicado, um cristianismo feito de meias medidas, em que o cristão pode ser meio mundano e meio de Cristo, em que o cristão pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Esse é um falso cristianismo, são falsos profetas que pregam assim. Falam em nome de Deus, mas na verdade não anunciam e não denunciam conforme a vontade de nosso Senhor. Depois de falar dos falsos profetas, ele diz assim: portanto, por seus frutos é que conhecereis os homens.
Ex fructibus eorum coniocetis eos. Nós vamos conhecer se uma pessoa é um falso profeta ou não, se aquele sacerdote ou aquela pessoa que está pregando, que está falando, fala de fato uma verdade ou não, se um sacerdote está aconselhando para o bem ou não, se nós olharmos os frutos, se nós olharmos qual é o direcionamento, qual a diretriz daquele conselho, se nós vemos se aquele conselho que recebemos está em sintonia com a igreja, com o magistério da igreja ou não. Aí nós vemos também os falsos profetas. Depois Nosso Senhor, concluindo, Ele fala sobre a coerência, e Ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é que entrará no reino dos céus. Nosso Senhor falando da autenticidade dos profetas, da veracidade, nós tomamos cuidado com os falsos profetas, Ele também fala isso para nós. Nós temos que ser autênticos, nós temos que não só aparentar uma santidade, um cristianismo, mas um seguimento a Cristo, mas nós temos que sê-lo de fato com as nossas obras. Mesmo que nós digamos Senhor, Senhor, mesmo que nós mostremos que somos cristãos, que nós rezemos, que nós aparentemos um cristianismo, mas se nós não somos cristãos nas obras, não adianta nada. Assim é preciso ter uma harmonia entre o que nós dizemos e aquilo que de fato nós somos. Há de haver uma harmonia, uma sintonia entre a aparência daquilo que aparentamos com aquilo que de fato na realidade nós somos diante de Deus. É muito fácil ser um bom católico por fora, mas é difícil. E o desafio está em ser um bom cristão diante de Deus. Então, se Nosso Senhor nos chamasse neste momento, e nós fôssemos convidados a comparecermos diante do tribunal de Deus, o que é que nós mostraríamos para Deus? Seríamos tão belos como somos por fora, com nossa fama de cristianismo, de sermos católicos ligados à tradição, portanto mais santos? E será que de fato na nossa vida pessoal, será que lá dentro, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no nosso agir escondido, será que nós somos de fato como aparentamos? Ou será que Nosso Senhor diria para nós: não vos conheço? No juízo final, Nosso Senhor vai dizer para aqueles que aparentaram o cristianismo, que levaram um cristianismo adocicado, dirá assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E eles dirão: mas Senhor, quantas vezes nós fomos à Santa Missa, quantas vezes nós pregamos em vosso nome, fizemos até milagres. E Nosso Senhor dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que operais a iniquidade. Portanto, temos que de fato sermos santos, temos que seguir a Nosso Senhor, a radicalidade do Evangelho, com toda a nossa coerência de cristãos. Peçamos a Maria Santíssima, aquela que não foi santa só por fora, aquela que foi santíssima a partir da sua alma, a partir das suas ações, das suas obras, do seu interior, que nós também sejamos santos, coerentes, sejamos de fato cristãos, não falsos, mas verdadeiros cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.